Gente, sério, o tema da redação do Enem esse ano era óbvio. Como que vocês não perceberam isso? Oi, gente, meu nome é Guilherme. Se você tá assistindo esse vídeo aqui, já deixa o like, se inscreve, que vai me ajudar muito. E bora bater um papo agora sobre o tema da redação do Enem de 2020. Show? Eu fiz esse título e falei isso no início sobre o tema da redação ser óbvio, justamente para contrapor esse ponto que muita gente fala depois que sai o tema. Nossa, mas era óbvio, tava na cara. Sendo que as pessoas que fazem a redação, as pessoas que pensam nessa proposta, eles sempre pensam em temas que não são nem um pouco óbvios, certo? Inclusive esse tema, por mais que muitas pessoas falam que já imaginavam isso e aquilo, não era nem um pouco óbvio esse tema e a gente vai falar disso um pouco agora. Eu acho que o fato de muitas pessoas não esperarem o tema de doença mental no Enem, o estigma que a doença mental carrega aqui no Brasil, já reflete muito sobre o que a gente pensa sobre pessoas que têm doença mental. Muitas vezes a gente fala que se importa, mas no nosso dia a dia a gente nem se preocupa tanto com isso. E pensando um pouco nessa proposta de redação, tem que tomar muito cuidado para não tangenciar o tema, que não está falando só sobre doença mental, está falando sobre o estigma que as doenças mentais carregam aqui no Brasil. Ou seja, quando a gente pensa em uma pessoa com doença mental, já tem um certo preconceito com essas pessoas e às vezes a gente não sabe nem muito bem o que aquela pessoa está sentindo, tipo, se realmente muda um pouco o diálogo ou não, a convivência muda ou não. Um exemplo disso é as pessoas que têm autismo. Tem muitos autistas que são muito inteligentes, que conseguem conversar normalmente com as outras pessoas, como se fosse uma pessoa que não tivesse nenhuma doença mental. Só que o estigma de, nossa, aquela pessoa tem autismo, já cria um certo bloqueio de nós, pessoas que não têm doença mental, para as pessoas que têm certas doenças mentais. Eu particularmente adorei esse tema, eu acho que dá para falar muito. Vou até falar com vocês agora um pouco sobre alguns repertórios que dava para ter usado nessa redação, que se eu tivesse fazendo essa redação eu usaria com certeza. Primeiramente, nas tribos indígenas. Quando o bebê nasce e os indígenas percebem que esse bebê tem algum certo problema mental ou deficiência física, mas tentando jogar mais pro lado da doença mental, a gente pode perceber que acontece que eles mandam matar o bebê já nessa fase de criança. Por achar que quando essa criança crescer, ela não vai ter uma desenvoltura tão boa, ou ela vai morrer mais pra frente na selva, ou onde eles forem caçar, enfim, e já mata essa criança. Isso mostra um estigma de limitação que os povos indígenas colocam nas crianças que têm doenças mentais e doenças físicas, só que jogando mais pra doença mental, já que esse era o tema da redação. Eu com certeza falaria disso principalmente, e isso também falar sobre essa questão indígena já pode trazer uma problemática para você colocar no seu desenvolvimento sobre nós acharmos que pessoas com doenças mentais têm limitações só por ter doenças mentais, sem ao menos perguntar para essas pessoas, tentar um diálogo, tentar compreender a situação dessas pessoas. Mas eu quero saber de você, qual repertório sociocultural você usou na sua redação? Coloca aqui nos comentários para eu ler qual foi esse repertório para a gente conversar, para a gente debater. Se você gostou ou não do tema, escreva aqui também, se você achou que foi um tema importante, um tema legal, que deve ser combatido. Eu particularmente adorei, eu queria muito ter escrito uma redação com esse tema, eu confesso que eu nunca fiz nenhuma com esse tema. Mas enfim, e fala aqui para mim o que você achou disso tudo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!